E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Mergulho profundo. É tipo uma imersão total, um tema fascinante. Ah, entendi. E qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai desvendar os mistérios da teoria do conhecimento. Opa, filosofia pura. Mas calma, não é aquele papo de filósofo grego, sabe? Nossa. A gente vai se basear num texto acadêmico português que aborda a questão de como a gente de fato conhece o mundo. Interessante. Me explica melhor como é essa abordagem. O texto vai além daquela coisa abstrata, sabe? Ele traz uma perspectiva bem prática de como o nosso dia a dia e as coisas que a gente cria mudam a forma como a gente entende as coisas. Tipo, as ferramentas que a gente usa, tecnologia. Isso mesmo. Imagina. Cada ferramenta nova, cada descoberta, cada obra de arte, tudo isso vai adicionando novas peças no quebra-cabeça da nossa compreensão do mundo. Que legal. É Ah. como se a gente construísse o conhecimento aos poucos, né? Exatamente. E o texto define o conhecimento como uma reprodução da realidade, tanto pelos nossos sentidos quanto pelos conceitos que criamos. Reprodução da realidade. É tipo, a gente tenta entender e representar o mundo ao nosso redor, tanto a natureza quanto a sociedade. É sentido. E o que o texto fala sobre a diferença entre humanos e outros animais nesse processo? Boa pergunta. Segundo o autor, o que diferencia a gente é a capacidade de transformar o mundo ativamente através do trabalho. Ah, entendi. Os animais se adaptam ao ambiente, mas a gente modifica ele, né? Cria ferramentas, inventa tecnologia. Isso aí. E essa interação constante com o mundo, esse processo de trabalho, impulsiona a nossa capacidade de conhecer e compreender tudo de uma forma mais complexa. Faz sentido. Mas peraí, você está dizendo que outros animais não constroem conhecimento. Eles não aprendem a caçar, a se comunicar. Claro que é aprender. Mas o texto destaca que a forma como os humanos constroem conhecimento é única. A gente não só se adapta ao ambiente, a gente o transforma. A gente não se contenta em só sobreviver, a gente quer ir além, né? Exatamente. Right? E aí, será que essa busca por inovação, essa vontade de transformar o mundo, está na nossa essência, tipo no nosso DNA? Questão para botar a gente para pensar, hein? E o texto fala sobre como esse processo de construção do conhecimento acontece na prática? Sim, ele divide o processo em duas fases. A fase sensível e a fase conceitual. Tipo, primeiro a gente sente o mundo e depois a gente pensa sobre ele. Mais ou menos isso. A fase sensível é a base de tudo. É onde os nossos sentidos entram em ação, captando as informações do mundo. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Isso aí. É como se a gente recebesse um monte de dados brutos do mundo exterior. E a fase conceitual? O que rola nela? Aí a mágica acontece. A gente organiza esses dados sensoriais em categorias, criando conceitos e abstrações. Dá para explicar melhor. Com exemplos. Claro. Pensa na cor verde. A gente aprende o que é verde, vendo vários objetos verdes e abstraindo a característica comum a todos eles. Tá, tipo, a gente cria um modelo mental da cor verde na nossa cabeça. Exatamente. É como se a gente estivesse criando um dicionário mental. Cada conceito seria uma palavra nova que a gente aprende a partir das nossas experiências no mundo. Interessante. E o texto fala mais alguma coisa sobre essa fase conceitual? Sim, ele usa uns exemplos bem legais de ilusões de ótica para mostrar como essa fase é importante. Ilusões de ótica, tipo aquelas imagens que parecem uma coisa, mas depois você vê outra totalmente diferente. Isso mesmo. Aquelas que enganam o nosso cérebro. Ah, entendi. Tipo o pato e o coelho ao mesmo tempo. Exatamente. Essas ilusões mostram que a nossa percepção não é passiva, a gente não vê o mundo como ele é, simplesmente. O nosso cérebro dá uma editada na realidade, né? Ele processa as informações, interpreta com base nos nossos conhecimentos, expectativas, até emoções. Nossa, então a gente meio que constrói a nossa própria versão da realidade. É isso que o texto argumenta. É. E essa capacidade de criar conceitos e abstrações é fundamental para a gente ir além da experiência sensorial imediata. E compreender as coisas mais complexas. Sim, elaborar teorias, construir conhecimento científico. Mas e aí? Se o nosso conhecimento é moldado pelas nossas experiências, como a gente pode ter certeza de que ele é verdadeiro? De que corresponde à realidade? Essa é a grande questão. E aí que as coisas começam a ficar realmente interessantes. A gente estava falando da verdade, né? É um dos pontos mais cabeludos da teoria do conhecimento, com certeza. E o texto que a gente está analisando traz uma visão bem interessante sobre isso. Ele separa a verdade em 3 tipos: a objetiva, a relativa e a absoluta. 3 tipos de verdade. Me explica isso melhor, vai. Imagina que a verdade objetiva é realidade pura. Aquilo que existe independente da gente, dos nossos sentidos, nossos pensamentos. O problema é que a gente nunca consegue ter acesso direto a essa verdade objetiva. Tipo, a gente sempre vê o mundo através dos nossos próprios filtros. Exatamente. Olha. Tudo moldado pelas nossas experiências, cultura, linguagem. Aí entra a verdade relativa. É aquela que vale dentro de um contexto específico, considerando o que a gente sabe até agora. Então a verdade relativa é meio que provisória. Isso. Ela pode ser
revista, modificada, até descartada quando a gente aprende coisas novas, vive novas experiências. Faz sentido. Então a verdade relativa é tipo o mapa da realidade que a gente vai construindo aos poucos. E esse mapa pode ter uns errinhos, né? Isso é uma ótima analogia. E o legal é que, ao invés de ser frustrante, essa ideia da verdade relativa pode ser vista como algo positivo. Positivo. Como assim? Porque ela nos incentiva a ser mais humildes, a reconhecer que a gente não sabe tudo, que está sempre aprendendo, que precisa ter a mente aberta. Gostei dessa visão. Em vez de se agarrar às nossas certezas, a gente tem que estar aberto para questionar, para duvidar, para buscar novos jeitos de entender o mundo. Exatamente. O texto também fala da verdade absoluta, aquela que vale para sempre, em qualquer lugar, para todo mundo. Mas ele questiona se esse tipo de verdade realmente existe. Então a verdade absoluta seria uma utopia. Algo que a gente busca, mas que talvez nunca alcance. É por aí. Mas a busca pela verdade, mesmo sendo por algo inalcançável, ainda é importante. É, porque essa busca nos impulsiona, né? A gente aprende, questiona, evolui. Exatamente. E o próprio processo de busca já é uma forma de aprendizado, de crescimento. E o texto destaca que essa busca pela verdade, essa vontade de conhecer, está ligada à nossa capacidade de transformar a realidade. Lembrei de uma coisa. No começo, você falou que o texto destaca a importância do trabalho na construção do conhecimento. Como isso funciona? Me dá uns exemplos. Pensa na agricultura, por exemplo. No começo, a gente só se alimentava do que achava por aí, né? Frutas, raízes. Mas com o tempo, fomos desenvolvendo ferramentas e técnicas de cultivo, começamos a plantar, colher, estocar. E aí, aprendemos mais sobre as plantas. Muito mais. A gente descobriu o ciclo de vida delas, as melhores condições de cultivo, as técnicas de irrigação. E esse conhecimento sobre a agricultura foi fundamental para a gente evoluir como sociedade, né? Com certeza. A gente passou a produzir mais alimento, ter mais tempo para se dedicar a outras coisas. É, tipo, se libertou um pouco da natureza, né? Isso. E o mesmo vale para medicina, engenharia, arte, ciência. Então, qualquer tipo de trabalho, não importa qual seja, nos ajuda a construir conhecimento. Sim. O trabalho nos coloca em contato com a realidade, nos desafia, nos leva a testar, experimentar, errar. E aprender com os erros. Exatamente. No fim das contas, construímos um conhecimento mais profundo sobre o mundo. Interessante. E o texto fala mais alguma coisa sobre a relação entre trabalho e conhecimento? Ele nos convida a refletir sobre a dimensão do trabalho, sabe? A gente geralmente pensa no trabalho só como um meio de ganhar dinheiro. Mas, na verdade, ele é muito mais do que isso. É uma forma de expressão, de criação. Isso, de aprendizado, de transformação da realidade. E essa dimensão do trabalho é fundamental para a gente se conectar com o mundo, construir nosso próprio conhecimento. E se tornar pessoas mais completas. Exatamente. Mas, mudando um pouco de assunto, o que você acha daquela ideia da verdade relativa? Será que ela se aplica também à ciência? Tipo, as leis e teorias científicas também seriam verdades provisórias? Boa pergunta. O texto fala alguma coisa sobre isso? Sim, e ele usa um exemplo bem provocativo, o da biologia molecular. Lá vem polêmica. Conta mais. Ele fala da criação de novas espécies biológicas em laboratório, sabe? Sério. Tipo, criar uma espécie totalmente nova. É, manipulando o DNA, Gênesis. Nossa, isso mostra o poder da ciência, né? Mas, pensando bem, a história da ciência está cheia de teorias que eram consideradas verdade e depois foram mudando. É verdade, a gente já falou disso, né? Tipo, a física de Newton. Funcionava super bem, mas aí veio o Einstein com a teoria da relatividade. E tudo mudou? Exatamente. O próprio texto reconhece que o conhecimento científico está sempre em evolução. A gente pode não ter 100% de certeza da verdade absoluta, mas a ciência nos ajuda a construir um conhecimento cada vez mais preciso. É como se a gente estivesse sempre se aproximando da verdade, mas nunca chegasse lá de fato. Tipo, uma corrida sem linha de chegada. É uma boa analogia. E essa corrida, essa busca constante pelo conhecimento é o que nos leva para frente, né? É o que nos impulsiona a descobrir coisas novas, criar tecnologias, construir um mundo melhor. Falando em construir um mundo melhor, você tinha falado que o trabalho, além de gerar conhecimento, também nos conecta com a realidade, nos torna mais completos. Me explica melhor essa ideia. Claro. Imagina um artesão trabalhando com madeira. Ele não está só aplicando técnicas, ele está se conectando com o material, sabe? Sentindo a madeira, a textura. E a partir dessa interação, ele vai moldando a madeira, criando uma forma, expressando uma ideia. Nossa, que legal. E esse processo de criação pode ser transformador, né? Tanto para quem cria quanto para quem admira a obra. Com certeza. E isso vale para vários tipos de trabalho, do mais manual ao mais intelectual. Pensa num cientista pesquisando a cura para uma doença. Ele não está só acumulando conhecimento, ele está se conectando com a dor das pessoas, com a esperança. Ele está contribuindo para um mundo melhor, né? E o mais legal é que essa busca por conhecimento, essa vontade de transformar o mundo,
pode se manifestar de várias formas, né? É verdade, e não precisa ser só no trabalho. Pode ser num hobby, num projeto pessoal, até num ato de gentileza. O importante é ter essa vontade de aprender, de experimentar, de se conectar com o mundo de forma verdadeira. É isso aí. Essa curiosidade é o que nos faz crescer, construir um mundo melhor, mais justo, mais humano. Caramba, essa conversa me fez pensar em tanta coisa. E você, ouvinte, o que achou? Que tal colocar em prática algumas dessas ideias? Se você pudesse começar um projeto de conhecimento hoje mesmo, o que você faria? Boa pergunta. Aprender um idioma novo. Mergulhar num tema que você sempre quis saber mais. Criar algo com as próprias mãos. As possibilidades são infinitas. O importante é ter essa busca, essa vontade de aprender e crescer. E lembre-se, a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, com desafios, surpresas, mas vale a pena porque nos torna mais conscientes, mais conectados com o mundo e mais preparados para o futuro. E aí, gostou do nosso mergulho na teoria do conhecimento? Esperamos que sim. A gente volta semana que vem com mais um tema fascinante para a gente explorar juntos. Até lá.